Muito boa tarde a todos. É com enorme gosto que os recebo neste webinar, de uma forma possível, mas espero que simples e pragmática, para vos ajudar no entendimento de um mundo que está em mudança, em que a economia e a sociedade também está a passar por uma transformação muito grande e, naturalmente, com uma alteração também de comportamento do consumo, seja de bens, seja de serviços, que se alterou de forma substancial. Naturalmente que neste contexto também a necessidade de poupança cresceu dramaticamente, por todo o contexto que vivemos, o que num contexto de taxas de juros baixas ou praticamente nulas, e que irá ficar seguramente por muitos e bons anos, é obviamente necessário falarmos sobre alternativas de poupança, de investimento e também de soluções de reforma que claramente passou a ser uma das necessidades mais prementes da sociedade hoje em dia. Como vosso parceiro financeiro, iniciamos hoje em dia esta versão de webinars que promove aqui uma maior proximidade com todos os nossos clientes, um canal direto a toda a nossa base de clientes e que, obviamente, com um objetivo muito claro de vos ajudar a entender um pouco aquilo que se passa no mundo dos mercados financeiros e das várias soluções e alternativas que temos a nível do investimento e da poupança. E, portanto, é com enorme gosto que abro esta sessão, espero que seja a primeira de muitas e desejo-vos a todos uma ótima sessão de esclarecimento num espaço que vai falar tanto daquilo que se passa no mundo em termos macroeconómicos, daquilo que se passa no mundo dos mercados financeiros, bem como das soluções e das alternativas que o Banco Santander tem ao vosso dispor, e esse o nosso dever e o nosso compromisso como vosso parceiro financeiro. Muito obrigado a todos e uma ótima sessão. Boas tardes a todos. Antes de mais, dou-vos nota que temos hoje aqui um painel composto pelo Nuno Henriques, da Santander Asset Management, responsável de investimentos, pelo responsável de investimentos também da Santander Tota Seguros, da seguradora do grupo, o Nuno Godinho, e eu, como responsável aqui da oferta do banco, que vamos falar-vos hoje aqui um pouco numa mesa redonda dos principais temas que estão hoje na agenda. Dar-vos a nota em termos logísticos, e começaria por aí, antes de começarmos a sessão, que poderão colocar as vossas questões no chat ao longo da sessão e as mesmas serão respondidas depois no final da mesa redonda, diretamente pelos intervenientes. E, portanto, eu começaria aqui por dar nota daquilo que se está a passar hoje nos mercados, em que se vê um ano absolutamente, e temos vindo a assistir, único. Todos os anos achamos que é único, mas este ano, de facto, é mais único do que os outros, porque tivemos aqui uma crise nunca antes vista, esta crise do Covid, e, portanto, vivemos uns primeiros meses um ambiente de euforia, com a economia muito pujante, os mercados muito pujantes. Tivemos depois o confinamento com uma correção muito forte dos mercados e depois assistimos, pese embora toda esta nuvem que pairou sobre todos nós, uma recuperação sem precedentes dos mercados financeiros a partir dessa altura, em particular do americano, que está praticamente a atingir os níveis máximos, e daí que eu começava por endereçar a primeira questão aqui ao Nuno Henriques. Nuno, estamos aqui, os mercados estão certos, estão errados, estão aqui a captar tendências que nós não estamos a ver? Não, boa tarde a todos. Não, é verdade, Pedro. Os níveis dos mercados acionistas, como referiste, e também os obrigacionistas, acabam por estar praticamente aos mesmos níveis que estavam no final do ano 2019, antes da crise. Enquanto em termos económicos, estamos aqui perante uma recessão que acaba por ser das maiores desde que existem registros. Existem aqui vários fatores que justificam a forte recuperação dos mercados financeiros desde março deste ano. A mais importante delas acaba por ser a resposta dos bancos centrais e dos governos à crise e que acabou por também retirar aqui muita da incerteza económica
criada pela paragem que todos tivemos na economia. O gráfico que está aí a ser projetado representa os programas de estímulo económico em vigor como resposta à crise do Covid-19. E estão em percentagem do PIB e estão também aí vários países. E são dados da OCDE bastante recentes. E o que se verifica é que, dependendo das possibilidades de cada país, os programas de ajuda à economia variaram desde apoios diretos aos trabalhadores e empresas, a garantias estatais a empréstimos ou adiantamentos de pagamentos de impostos. Em média, estes programas que estão em vigor representam mais de 15% do PIB mundial. Salientar também que nestas tabelas ainda não estão contempladas, por exemplo, os programas de recuperação económica da União Europeia, que vão ser implementados a partir de 2021 e que certamente também vão ajudar ainda mais na retoma económica. Para dar o exemplo, no caso de Portugal terá ao dispor até ao final do ano 2030 cerca de 58 mil milhões de euros ao abrigo destes diversos quadros comunitários. Estes 58 mil milhões de euros representam quase 33% do PIB atual e terá certamente aqui um impacto muito significativo na retoma e no crescimento económico. Outro dos fatores que também gostava de salientar para perceber a divergência entre os mercados financeiros e a economia é que a recuperação, ou o que justifica a recuperação dos mercados financeiros é que o preço ou o valor dos ativos financeiros, sejam eles ações ou obrigações, não incorpora só o momento presente, que, como sabem, é de uma recessão bastante profunda, mas tende também a incorporar toda uma expectativa económica futura. Nuno, eu peço desculpa por esta interrupção, mas pegando exatamente nesse ponto, que me parece um ponto muito relevante e que é uma questão que nos assola todos os dias. Nuno, mas tivemos a pandemia em primeiro, tivemos esta resposta sem precedentes dos governos e dos bancos centrais, e agora que estamos a ver, e é um fenómeno agora das últimas semanas, segundas vagas de Covid. O que é de esperar agora que seja, de facto, o comportamento das economias daqui para a frente e dos mercados? Os mercados acionistas, depois da forte recuperação que referiste desde março, em que estiveram a desvalorizar mais de 30%, nas últimas semanas têm vindo a lateralizar, e sendo uma das razões a recente aceleração de casos de Covid-19, principalmente na Europa, e que tem levado até alguns países a implementar de novo medidas de confinamento ou de distanciamento social e que acabam por ter, obviamente, aqui um impacto negativo na atividade económica. No entanto, tendo presente que o efeito do Covid deverá ser circunscrito no tempo, ou seja, provavelmente até a descoberta de uma vacina ou tratamento, que se acredita que aconteça no primeiro semestre de 2021, e que, por outro lado, as medidas de estímulo económico, que falámos anteriormente, também vão ter um impacto muito significativo da economia, acredita-se que não só o ano de 2021 vai ser de recuperação económica, mas também os anos seguintes. No gráfico que está a ser projetado, podem verificar as perspectivas de crescimento económico elaboradas pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, até ao ano 2025. Cada uma das barras representa várias geografias, o mundo, a Europa e os Estados Unidos. Apesar do ano 2020 se estimar que a economia mundial possa ter aqui uma contração superior a 4%, 4,4%, para ser mais preciso, Portugal deverá ter aqui uma recessão superior a 8%, também se estima que no ano 2021 possa crescer mais de 5%. E se virmos no agregado dos próximos 5 anos, ou seja, até o ano 2025, o PIB, ou o Produto Interno Bruto, estará mais de 16% acima do que estava antes dos níveis pré-Covid, o que acaba por ser um dado bastante animador para todos. Muito bem, Nuno. Eu pegando aqui nessas tuas palavras e olhando para estas perspectivas, de facto, olhando a médio e longo prazo, muito mais animadoras, interessava aqui a questão ao Nuno Godinho sobre a questão dos produtos de seguros, o porquê da sua popularidade e porquê o seu foco no médio e longo prazo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Os seguros financeiros têm tudo a ver com prazo e com a ótica de longo prazo. E, portanto, encaixa muito bem o tipo de produtos e as vantagens que temos associadas a estes produtos nessa ótica, e é aí que maximizamos
a eficiência destes produtos. Por cada €1 em fundos de investimento existem cerca de 3 em seguros financeiros. É uma noção que às vezes não temos de forma intuitiva e tem a ver exatamente com isto, com esta ótica de longo prazo e com as vantagens associadas que basicamente incentivam por um lado e recompensam por um lado o ter ativos, neste caso financeiros, a bastante longo prazo. E que vantagens é que são estas que eu estou a falar? Podemos ver elencadas essas vantagens neste slide. Em primeiro lugar, e desde logo a vantagem que nos vem à cabeça nos custos financeiros é as vantagens fiscais de retenção a longo prazo, enquanto num produto financeiro típico temos uma taxa de retenção na fonte de 28%, num seguro financeiro, se o tivermos durante mais de 5 anos, essa taxa passa dos 28% para 22,4%, portanto tendo um benefício de 20%, e se olharmos a mais prazo ainda, aos 8 anos, passa para 11,2%. No mundo em que as taxas e o enquadramento de taxas de juros está muito baixo, como sabemos, estes ganhos adicionais, obviamente, tornam-se bastante importantes. Associado à vantagem fiscal, à vantagem da contagem do tempo das entregas em apólices de produtos financeiros. Se eu tiver feito uma entrega há 7 anos atrás, de 100 €, imaginemos, e fizer hoje outra entrega de 100 €, daqui a um ano, esta entrega que eu estou a fazer hoje já vai beneficiar da taxa de imposto mais baixa de 11,2%. Isto porquê? Porque existe está previsto na lei que o que conta é que basta 35% das entregas numa determinada apólice tenham sido feitas na primeira metade de vida da apólice para contarmos a antiguidade desde a primeira entrega. E isto ajuda aqui, basicamente, os investidores a continuarem a entregar no mesmo produto e, portanto, terem o benefício de taxas mais baixas e da contagem do tempo mais benéfica. Nuno, isso para além daquilo que tu estás a referir e das coberturas adicionais, que são muito interessantes também nos seguros financeiros, com a possibilidade de se adicionar coberturas expressivas ao nível de seguro-vida, como é que farias a distinção deste tipologia de produtos para os produtos propriamente dito de reforma, dado que ambos são para o médio e longo prazo? Ok, podemos passar ao slide seguinte e aí veremos basicamente que o tema da vantagem fiscal está presente nos dois produtos, nos seguros financeiros puros e nos PPRs. Sendo que nos PPRs esta vantagem fiscal é otimizada ainda mais. Enquanto nos seguros financeiros tínhamos os 22,4% para prazos acima de 5 anos e os 11,2% acima de 8 anos, nos PPRs temos taxas de 17,2% a partir dos 5 anos e de 8,6%, ou dentro das condições de resgate do decreto-lei, de PPRs, a partir dos 8 anos. E, portanto, a vantagem fiscal está lá, sendo que é otimizada. Nos seguros financeiros Unit-Link, como dizias, Pedro, temos vantagens adicionais, como, por exemplo, sejam coberturas de seguros no sentido mais próprio da palavra, seguros de morte por acidente de circulação, que são características que estão muito presentes na oferta que temos no Santander. Temos a livre nomeação de beneficiários, que é comum também aos PPRs, isenção de imposto de selo, que torna os produtos Unit-Link muito, muito eficientes em termos de planeamento sucessório. Nos seguros PPR, além da vantagem fiscal, melhor ainda, temos outras coisas, como sejam, por exemplo, a transferência entre PPRs, que nos permite a cada momento do nosso ciclo de vida ajustar o risco que queremos ter sem fazer o reset fiscal, ou seja, sem que isso seja um resgate de produto. O que estamos a fazer é transferimos a antiguidade da apólice e os valores presentes na apólice para outro produto com uma característica de risco diferente, ou com mais risco, ou com menos risco, conforme queremos gerir e conforme seja o nosso ciclo de vida. Há um tema ainda muito importante nos seguros PPR que eu queria destacar, que é o facto de nós não precisamos de investir num PPR a pensar única e exclusivamente na dedução à coleta que fazemos à cabeça. As vantagens hoje já não são o que eram e, portanto, até pode nem ser possível para muitos investidores aproveitar essa vantagem, mas o que é facto é que podemos investir num seguro PPR na ótica pura e exclusiva de investimento, ganhando o instrumento com a fiscalidade mais benéfica em Portugal, em todos os tipos de produtos, isto aqui, sejam seguros financeiros, sejam fundos PPR. Muito bem, Nuno, obrigado. Eu pegando aqui um bocadinho nestes temas, agora fazia aqui a ponte para um tema que é transversal a todos os produtos de investimento. Quais é que são, Nuno Henriques, as vantagens de ir para veículos tipo seguros financeiros, fundos de investimento, versus, por exemplo,
investir diretamente na bolsa, nas ações e fazer um trading muito agressivo no dia a dia? Não, a alegoria da desvantagem de colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se este se parte, perdemos todos os ovos, é a forma que acaba por ser mais intuitiva e mais simples de explicar as vantagens da diversificação dos produtos de investimento. É simples e todos percebem facilmente que se deve evitar colocar todo o dinheiro no mesmo produto ou no mesmo ativo financeiro. É muito aliciante quando se ganha, mas os riscos que acabam por ser grandes e uma eventual perda significa aqui um roubo substancial nas poupanças. Imaginem que se decide investir um determinado montante em ações. Se eu investir numa só empresa, corro o risco sério de perder todo o investimento, pois nenhuma empresa acaba por estar livre de sofrer impactos negativos. Se, por outro lado, dividir o valor a investir por ações de 50 empresas, só uma catástrofe de dimensões consideráveis fará perder todo o dinheiro, uma vez que as perdas de umas podem ser compensadas pelos ganhos de outras. Os fundos de investimento ou os seguros financeiros, como referias, acabam por ser uma opção bastante válida para se diversificar os investimentos de uma forma bastante prática e eficiente. Apesar de estes produtos também não serem isentos de riscos, têm muitas vantagens para além da diversificação. Tem, por exemplo, economias de escala. Devido à dimensão da gestora, é possível realizar operações financeiras de forma mais favorável e reduzir os custos relacionados com essas operações. Tem também uma gestão profissional com pessoas 100% dedicadas exclusivamente à gestão, com mais tempo e melhores ferramentas de análise. E, por outro lado, são produtos que acabam por ter uma liquidez bastante boa. Os produtos são facilmente convertíveis em cash, podendo para tal ser feito em qualquer momento. Nuno, muito obrigado. E tendo presente o que acabaste de referir e o contexto de mercados que estamos a viver, com taxas muito baixas e mercados de ações pujantes, com economias expectavelmente a recuperar nos próximos anos, que tipologia de produtos é que devemos investir? Como referiste, o cenário atual é que praticamente o novo normal são taxas de juros muito baixas ou até mesmo negativas e que provavelmente este cenário se manterá durante os próximos anos e, por outro lado, também tendo em conta que a diversificação é crucial quando se equaciona um investimento, consideramos que investir em produtos mistos acaba por ser uma opção que faz sentido. O que é que significa produtos mistos quando refiro produtos mistos? Os produtos mistos, estamos a falar de fundos de investimento ou de seguros financeiros que têm investimentos muito diversificados em diferentes classes de ativos, como obrigações ou ações, que são investidos em diferentes geografias e setores de atividade e que estão investidos também em diferentes moedas, como o dólar, o euro ou a libra. Esta diversificação dos produtos mistos serve como almofada e segurança ao investidor, pois pode-se perder de um lado, mas compensar com os ganhos obtidos nas restantes classes de ativos incluídas no fundo ou no seguro financeiro. A tabela que estão a ver no ecrã, podem ver a evolução das diferentes classes de ativos desde 2013 até ao final do ano passado. Se estivermos apenas expostos a uma classe de ativo, a volatilidade que vamos ter nos retornos anuais acaba por ser muito elevada. Dando um exemplo, em 2018, o pior investimento ou a pior classe de ativo foram ações europeias, em que registrou uma desvalorização superior a 18%. Já no ano seguinte, em 2019, as ações europeias foram dos melhores investimentos, a par das ações americanas. No entanto, se investirmos numa carteira diversificada de ações e obrigações, que é o que está aí representado na tabela como as caixinhas a encarnado, consegue-se diminuir não só o risco dos meus investimentos, mas também maximizar o retorno. Muito bem, Nuno. Eu aproveitava agora esta fase para colocar aqui a última questão aqui ao nosso painel, ao Nuno Godinho, que tem a ver com o tema da reforma e quando é que é a melhor altura para tratar da mãe das necessidades, de investimento, de poupança, que é a reforma. Quando é que o devemos fazer? Pedro, aí a resposta é simples. Quanto mais cedo, melhor. E neste exemplo, deste slide que temos aqui um exemplo muito simples que demonstra exatamente isso.
Isto aqui é o exemplo de uma poupança mensal de 25 euros, quanto é que ao fim de um determinado tempo, ao fim de 22 anos e meio, começando ali a partir do meio, ou ao fim de 45 anos, começando aqui do princípio do gráfico, quanto é que vale essa poupança. E se virmos, se pouparmos durante 45 anos, essa poupança capitalizada a 3% ao ano, vale cerca de 28,2 mil euros, enquanto que se fizermos só metade do tempo, vale cerca de 10 mil euros, 9,6 mil euros. O que é a mensagem principal que temos aqui? É que o tempo e o longo prazo aqui é nosso amigo e a capitalização potencia o efeito do investimento. E, portanto, a mensagem aqui é o dobro do tempo, mas o triplo do dinheiro, neste exemplo. E, portanto, basta estarmos o dobro do tempo, isto é verdade para todos os prazos, e quanto mais tempo, mais capitalização. Portanto, a mensagem aqui é quanto mais cedo, melhor. Simultaneamente, há aqui outro efeito que podemos ganhar em termos de diversificação, que é o efeito temporal. Convém nestas poupanças, é uma estratégia adequada de diversificação. O Nuno Henriques dizia há bocadinho o tema dos ovos nos mesmos cestos, não pôr todos no mesmo cesto. E eu diria adicionalmente que importa ir pondo os ovos nos cestos ao longo do tempo. Neste exemplo aqui, temos um exemplo muito simples de, se eu tivesse posto 12.500 euros no início do século, em janeiro de 2000, quanto é que valeria hoje? E se eu tivesse feito esse mesmo investimento em termos de montante, que equivale a 50 euros por mês durante estes meses todos, quanto é que valeria hoje? E valeria hoje mais um bocadinho a estratégia de irmos pondo os ovos no cesto a pouco e pouco, grão a grão, do que ter posto todo no princípio. Existindo aqui uma vantagem adicional que pode ser vista no gráfico, é que as variações de valor do gráfico, da linha azul, se virem, face à linha vermelha, que é o grão a grão, são muito superiores. E, portanto, temos aqui o crescimento da nossa poupança, que é potenciado pelos benefícios de longo prazo, taxas mais baixas, contagem do tempo de capitalização, é, portanto, tudo beneficiado. Portanto, em termos muito sucintos, quanto mais cedo, melhor, e convém ir fazendo planos de investimento, por valores pequenos que sejam, mas que sejam consistentes ao longo do nosso horizonte de investimento, seja para um plano de investimento, seja para um plano de reforma. Muito bem, então aqui vamos partir agora aqui para as grandes conclusões e abrir aqui depois as questões. Eu diria que hoje já ouvimos o que são as perspectivas dos mercados, as características dos principais produtos, as metodologias que são as mais recomendadas. Daria aqui mais 2 ou 3 notas. Uma é a escassez de alternativas, que foi amplamente dita aqui. Hoje, o fenómeno das taxas de juros baixas não é um fenómeno de curto prazo. Há 10 anos temos as taxas a Portugal em 0,2% e em 5 anos está negativo. E temos um tema que é a poupança, todos nós preocupados com o futuro e a aumentarmos aqui as nossas almofadas. E o terceiro aspecto é que, em termos globais, a estrutura de poupança em Portugal está muito alicerçada em produtos de taxa, sejam depósitos, sejam produtos garantidos, e, portanto, há aqui, de facto, que repensar toda a gestão patrimonial global no foco certo. E queria aqui finalizar com um último tema que também foi dito por todos os convidados, que tem a ver com o prazo. O prazo é talvez um dos temas mais críticos e é talvez o fator que resolve tudo. O mundo, ao longo de várias décadas, parece que acaba em várias alturas. A falência da Lehman, quando Portugal foi intervencionado pelo FMI, tivemos crises enormes no Japão nos anos 90, enfim, há crises muitíssimo fortes e nós experimentámos uma muito grande. Há 10 anos atrás havia muita gente que acreditava inclusivamente que era o fim do euro. E depois a tendência de fundo é que no médio e longo prazo não é só uma máxima de livros, é uma máxima que acontece efetivamente, os mercados sobem e é preciso ter tempo para deixar de facto o nosso investimento crescer. E era essa a principal nota que vos queria deixar hoje, e agora ia começar a endereçar aqui as questões que nos começam aqui a surgir, há aqui várias. Há aqui uma que vou começar por aqui, que não foi abordado ao longo da intervenção, que tem que ver com o aspecto das eleições americanas. Nuno Henriques, independentemente de qual dos candidatos irá ganhar, o que impacto é que isso vai ter nas economias e nos mercados? As eleições americanas, Pedro. O tema das eleições americanas, o que
O que estava a acontecer há um mês atrás é que havia praticamente um empate técnico entre os dois candidatos, ou seja, não havia uma vitória clara do Biden ou do Trump. Eu creio que para os mercados financeiros, independentemente de se ganha o Biden ou o Trump, acho que o Biden acaba por ser mais virado para os setores tradicionais da economia, provavelmente o Trump para os setores mais tecnológicos, mas independentemente de quem ganha, eu acho que o grande tema que se passava, ou a grande incerteza que se passava, era não haver aqui um claro vencedor. E as últimas sondagens nas últimas semanas, e a acreditar nas sondagens que têm saído, há aqui uma vitória clara de um candidato. Eu acho que isto vai retirar muita incerteza ao mercado, porque o empate técnico que havia praticamente há um mês atrás criava aqui uma incerteza que provavelmente poderia adiar a reeleição do novo presidente americano. Eu diria que, neste momento, as eleições americanas acabam por não ser praticamente um tema para os mercados financeiros, uma vez que as sondagens indicam que há aqui um claro vencedor. Muito bem, Nuno. Tenho aqui mais uma questão que também se calhar aproveitava e colocava a ti também ao Nuno, e que tem a ver também com investimentos e imobiliário. Há uma questão que foi colocada agora e que se prende com, mas não faz mais sentido estar em imobiliário do que nas ações ou nas obrigações, que têm outro tipo de volatilidade? É a questão que surgiu agora. O tema do imobiliário, Pedro. Eu diria que esta crise acabou por trazer um fator positivo para o imobiliário como um todo, mas também trouxe aqui grandes desafios ou grandes incertezas para este setor. O imobiliário, o fator positivo acaba por ser as taxas de juros que referiste no início e que fomos referindo ao longo desta sessão. As taxas de juros estão extremamente baixas, vão continuar baixas provavelmente por muitos mais anos, e isto acaba por ter um impacto positivo no imobiliário, uma vez que o prémio de risco do imobiliário acaba por diminuir, ou seja, enquanto se calhar há um ano atrás exigíamos uma yield para o imobiliário de 5, 6%, com os níveis atuais de taxas de juros de zero, se calhar exigimos uma yield de 3 ou 4%, um rendimento anual de 3 ou 4%. Isso faz com que haja aqui um ajustamento em alta dos preços do imobiliário. Mas também trouxe grandes desafios do outro lado. Ou seja, toda esta crise económica que estamos a viver vai levar muito provavelmente a que hajam aqui vendas forçadas de casas, e isso acaba por ter aqui um impacto significativo ou negativo no preço dos ativos imobiliários. Portanto, eu diria que o fator positivo que referi, mais o fator negativo, eu diria que acaba por ser uma incerteza, mas se tivesse que apostar em algum sentido, eu diria que poderemos assistir a algum ajustamento em baixa no preço do imobiliário. E te referi também que o imobiliário, Pedro, só ao contrário dos produtos de investimento que falámos aqui, o imobiliário também tem uma desvantagem face a esses produtos, ou seja, acabam por ser ativos pouco líquidos, não é? Enquanto todos os produtos que estivemos aqui a falar têm uma liquidez imediata, o imobiliário não. Muito bem. Há aqui mais uma questão, agora vou disparar aqui para o Nuno Godinho, e que tem a ver com o seguinte: a questão da diversificação, uma questão que faz sentido também olhar do ponto de vista de produtos, ou eu posso, que é a questão que está aqui a surgir, investir só um produto que na prática me dê a diversificação toda? Sim, dependendo dos fundos ou dos seguros, naqueles produtos que o Nuno referiu, naqueles seguros mistos, há produtos que, sendo um único, ou seja, um único veículo de investimento, nos fazem a diversificação toda. Eu posso ter um único seguro ou um único fundo que dentro tem ações em várias geografias, com determinadas percentagens, tem obrigações de diferentes tipos, convertíveis, high yield, investment grade, ou seja, vários tipos de risco dentro da alocação. Ou seja, eu posso ter um único produto e estar muitíssimo diversificado, e eu posso ter exatamente o contrário, ter um fundo ou um seguro e aí estar mais concentrado num determinado ativo conforme a política de investimento e o objetivo de investimento do produto. Mas a vantagem de determinados fundos ou seguros é que num veículo único ou em poucos veículos nos fazem toda uma diversificação, tendo um único veículo em que podemos continuar a investir durante o nosso ciclo de investimento, mantendo aí a nossa diversificação da alocação temporal, digamos assim, e portanto nos consegue
levar a muitos mercados e muitas geografias ao mesmo tempo. Portanto, se a preocupação da pergunta é posso ter um único fundo e estar muito diversificado, sim, consegue com determinados produtos e também consegue ter temas de investimento muito específicos, se for essa a intenção. Muito bem. Eu vou aproveitar por responder a uma das questões que também está aqui a surgir e que tem a ver com uma questão específica dos fundos cotados em bolsa, os ETFs que replicam os índices. Que se faz mais sentido isso, os fundos. Bom, a nossa posição aqui é que os fundos índice que se transacionam em bolsa também são objeto de investimento dos produtos de investimento onde nós estamos investidos. Portanto, se nós vemos que não há, por exemplo, valor num mercado porque esse mercado não se consegue bater pelo respectivo gestor, muitos dos nossos fundos gerem dinamicamente com ETFs. Mas a nossa tendência é acreditar na gestão ativa. Há um ótimo exemplo que é o fundo de gestão de ações americana, por exemplo, no índice mais difícil de bater, porque é o mais olhado, é o que tem as maiores capitalizações, que é o índice americano, das maiores empresas americanas, e nós temos um fundo hoje que está a ser vendido, o Santander América, que tem um historial muitíssimo grande de bater o índice Standard & Poor's 500, com uma gestão muito efetiva, e portanto nós acreditamos que de facto faz sentido investir de forma diversificada através de veículos de investimento que, por sua vez, fazem as suas escolhas dos veículos mais adequados a cada momento pelo cliente, reduzindo assim os custos de transação e não tendo o cliente de se preocupar em fazer a sua gestão ativa todos os dias, porque o prazo, como vimos há bocado, cura tudo e sobretudo é amiga do incremento de património. Há aqui uma última questão que vamos ter depois de encerrar, que tem a ver com o ouro, que eu disparava aqui se calhar para o Nuno Henriques, e que tem a ver com as perspectivas do ouro, se faz ou não sentido também investir neste metal precioso. Sobre o ouro. O ouro, como sabem, tipicamente em épocas de crise acaba por valorizar, uma vez que é um ativo de refúgio. O ouro desde o final do ano passado, com o agudizar aqui da crise do Covid, e nomeadamente em março, chegou a estar a valorizar 15% a 17%, com o agudizar dessa crise. Nós achamos, eu sou partidário disso, acho que independentemente da perspectiva que se possa ter em ouro, eu acho que deve haver uma diversificação do investimento ou das poupanças dos clientes. Eu acho que o ouro deve fazer sempre parte dessa carteira de investimentos diversificada. Agora, relativamente a uma perspectiva para o preço do ouro, não tenho propriamente uma certeza. Acho que sim, que deve fazer parte da carteira de investimento. Nós, em alguns produtos que gerimos, também, taticamente, temos ouro em carteira. Portanto, eu diria que o ouro acaba por ser um ativo de refúgio, tal como é também o dólar ou como é o iene. Há uma série de ativos que são de refúgio e quando as coisas se agravam, acaba por ser uma boa solução para se ganhar dinheiro. Muito bem, estamos agora aqui a chegar ao fim deste primeiro webinar promovido pelo Santander. Resta-me agradecer a presença de todos os nossos clientes que se ligaram. Vamos fazer mais, é uma tendência que está para ficar e, portanto, teremos o maior gosto de vos ir informando dos eventos que vamos programando sobre os temas da atualidade, para que possam, de facto, depois tomar as decisões de forma informada. E, portanto, resta-me desejar as boas tardes a todos e muito obrigado por terem participado. Boa tarde, obrigado.